Bom dia, Afonso, bom dia, Vivi. Desde já eu agradeço ao Afonso por ter aceito o nosso convite. É a quarta semana das profissões e esse ano nós estamos fazendo a Semana das Profissões de maneira online, de maneira remota, por causa do distanciamento social. Afonso, qual a sua profissão? Olá, bom dia a todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês, conversando. Professor Vivian, que me convidou. É uma alegria poder estar aqui falando um pouquinho da psicologia. Eu me formei agora, não faz muito tempo, em psicologia. E tenho trabalhado um pouco com isso, assim, ao longo do curso, na graduação e agora depois de formado. E quando você se descobriu na psicologia? Olha, eu me descobri na psicologia já fazendo a faculdade. Não foi uma faculdade que eu planejei fazer. Eu tinha pensado em outras coisas, mas a psicologia apareceu ali como era a faculdade que estava próximo. Eu moro em Lorena, então o curso que eu fiz também foi em Lorena. Então acabou casando um pouco ali o momento que eu estava vivendo com a faculdade que apareceu. Durante o curso que eu fui me conhecendo e me encantando com a psicologia. Hoje eu não estou fazendo outra coisa. Afonso, onde um psicólogo ele pode atuar hoje no mercado? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, à medida que eu fui conhecendo a psicologia e gostando, foi justamente a variedade de campos em que, que o psicólogo, a psicóloga pode atuar. Né? Então, o psicólogo, a imagem clássica que todo mundo tem é que o psicólogo ele atua na clínica. Né? Tem aquela figurinha lá do paciente deitado, o psicólogo anotando. Mas esse é um dos modos de fazer isso, né? E é um dos espaços que o psicólogo pode trabalhar. O psicólogo ele também E pode trabalhar nas políticas públicas, né? Então na área da saúde ou na área de educação. a importância do psicólogo na vida de uma pessoa? Eu acho que o psicólogo ele é um auxiliar, assim, ele é um companheiro na jornada que a pessoa está enfrentando, no momento da vida que ela está passando. Assim. Eu acho que a ideia principal é que o psicólogo, a psicóloga sejam esse suporte. Então, independente de onde ele esteja atuando, seja na escola, no hospital, numa instituição, numa organização, ele vai ser a pessoa que vai olhar para as pessoas a partir das condições em que elas estão vivendo, procurar entender esse contexto, entender o modo como ela está sentindo as coisas, como é que ela está se comportando, e ser um companheiro para ela na jornada e para alcançar os objetivos que ela quer chegar, de acordo com o espaço em que ele está atuando. Quando você fala que é psicólogo, o que que as pessoas elas acham, o que que as pessoas falam e se elas se comportam, se elas acham que você sempre vai estar analisando elas? Como que as pessoas elas recebem essa informação que você é psicólogo? Sempre rola essa brincadeira mesmo, de estar na mesa e você fala e pronto, você fica. Mas não é bem assim, a psicologia ela tem um método, ela tem todo uma técnica na qual ela se desenvolve, né? Então, o nosso olhar, ele se baseia numa ciência, né? Então, não é assim, num aniversário, num rolê com os amigos que a gente vai estar analisando. Mesmo que de vez em quando role umas brincadeiras, assim, tem uma coisa de brincar de interpretar sonho, por exemplo. Mas isso, às vezes, a gente, numa roda de amigos, por exemplo. Quando a gente faz isso na clínica, é uma coisa, porque está baseado na ciência, na metodologia, na técnica. Mas quando está entre os amigos, às vezes é uma brincadeira que rola. Mas não é assim, né? A gente sai analisando todo mundo, a gente tem que até tomar um cuidado com isso, assim, né? E você acha importante a presença de um psicólogo? Eu Acho que deu acho. uma. Ah, tá. Eu achei que É, tinha dado uma cortada. não, deu para ouvir. O psicólogo na escola, né? Recentemente, a gente acabou de passar por um processo aí de votação, né, para assegurar esse profissional dentro da escola. Eu acho que é importante.
porque a escola ele é um espaço potencial, né? Em que estão ali as crianças, adolescentes, jovens, adultos, a gente vai pensar no EJA também. Então, as pessoas estão juntas ali, né? É um espaço muito potencial. E a escola ela tem é uma instituição muito importante na nossa sociedade também, né? Então, de alguma forma, todo mundo passa ou deveria passar pela escola, né? E ela é um marco muito grande no nosso curso de vida. Então, eu acho que muitas coisas acontecem ali, né? A escola não é só um lugar de aprender conteúdos. A escola é um experimento de vida, né? Um modo como a gente aprende a se relacionar com os outros, a gente conhece pessoas novas, a gente vai se descobrindo na escola. Então, muitas vezes eu vejo, inclusive, que fica uma carga muito pesada com o professor só, né? O professor das disciplinas, ou a pedagoga lá com as crianças. Então, acho que o psicólogo podia ali dividir essas funções e ajudar a escola a se tornar esse espaço cada vez mais potente. Semana passada, Afonso, saiu uma pesquisa, foi apresentada pelo governo do estado, dos impactos psicológicos que essa pandemia ela pode causar na vida dos alunos. Como que você enxerga essa pandemia nessa sua visão de psicólogo? Quais vai ser o impacto na vida das pessoas e principalmente dos nossos alunos? De fato, a pandemia ela tem sido uma grande surpresa, né? Ainda a gente não sabe muito como as coisas vão acontecer. Elas estão acontecendo mesmo sem a gente saber muito. E eu acho que essa quebra, assim, no modo como a gente ia vivendo, como a gente levava a vida, né? Realmente pode causar alguns impactos, né? Principalmente porque a gente não tinha antes uma estrutura educacional tão efetiva que uma ocasião tão inusitada como essa, ela pudesse reinventar rapidamente e criar novos meios de se organizar. Eu acho que essa pandemia, mais do que estar criando novos problemas, ela está evidenciando problemas que a gente já tinha na nossa sociedade. Então, a desigualdade social, a desigualdade de acesso às tecnologias, né? A gente descobriu, acho que as pessoas abriram os olhos para ver que não é todo mundo que tem acesso à internet, todo mundo que tem um aparelho para usar as coisas e se conectar, né? Então, acho que essa pandemia evidenciou muita coisa. E nisso, as pessoas em casa, ali no convívio mais próximo com os seus, né, e com as pessoas com quem ela mora, também evidenciou algumas questões do relacionamento, né? Então, às vezes, quem já tinha uma questão consigo mesmo, aquilo acabou florescendo e aparecendo, na família também, com os amigos. Então, a gente tem ouvido algumas pesquisas, alguns relatos de casos de ansiedade, depressão, que tem surgido nesse período. Mas eu acho que muito mais porque algumas coisas que já não estavam tão legais assim começaram a aparecer. Tanto se a gente olha socialmente, mas quando a gente olha para o indivíduo, também acho que a mesma coisa tem acontecido. Que eu também É, acho. Diga aí. pode falar, desculpa. Não, é porque eu acho que isso até pode ser uma. Sendo bem realista mesmo, não cair nesse um otimismo assim, meio fantasioso, mas de que a partir do momento que a gente vê o problema e que a gente se incomoda com ele, é um momento que a gente pode se mobilizar para enfrentar o problema que a gente está vivendo. Então, eu acho que pode ser também uma possibilidade a gente melhorar. E nos últimos tempos, né, a gente tem percebido um crescente número de adolescentes, jovens, assim, deprimidos, angustiados e até depressivos. O que que a gente pode atribuir a esse sentimento? O Vivian, eu acho assim, olha, que realmente a depressão é a doença do século, né? A gente tem visto muitos casos e, infelizmente, muitos casos assim que chegam a um extremo, né? E principalmente em relação aos adolescentes, o que é muito triste, né, da gente pensar e constatar. E eu acho que a gente hoje, só fazendo um paralelo, que uma coisa também que eu gosto da psicologia é que a psicologia ela faz ponte com várias outros conjuntos de pensamento. Então, por exemplo, a psicologia ela pode conversar com a política, a psicologia pode conversar com a sociologia, com a medicina, com as outras ciências. E eu geralmente penso muito a psicologia ligada a essa questão social, né?
E quando você faz essa pergunta, Vivian, me vem muito à cabeça assim de que hoje a gente vive de um jeito assim muito em que a gente é muito cobrado em relação a a corresponder com alguns comportamentos, né? E então isso envolve questão de gênero, de sexualidade, questão de classe social, envolve várias coisas. E é como se a gente tivesse sempre que correr atrás de alguma coisa. Então, seja, por exemplo, quando a gente está falando de profissão. Ah, eu tenho que ter tal profissão porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque senão eu não vou ser ninguém, né? Eu sou aquilo que eu trabalho, né? Então eu tenho que correr atrás da vida e a gente nunca dá conta de ser a gente mesmo, porque a gente parece que esse modo como a gente se organiza socialmente, parece que a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Então a gente nunca consegue relaxar e ser a gente mesmo. Eu acho que isso às vezes causa esse tipo de angústia e tristeza. Afonso, ainda sobre esse tema, só que agora com um outro público, os professores, a gente também tem presenciado muito afastamento de professores depressivos, né? É um problema que você acha que falta políticas públicas para atender essa questão? Eu acho que sim. Eu acho que falta cuidado com os alunos, com os professores. E por isso que o psicólogo na escola também poderia ajudar. Ele não trabalharia só com os alunos, mas ele também poderia ter essa função, né, de estar cuidando dos professores. Eu acho que os professores eles estão numa engrenagem assim que não está funcionando muito, de uma máquina que não está funcionando muito bem, né? E aí acontece que sobrecarrega, né? Então o professor tem que ali se deparar numa sala de aula, às vezes com 40, 50 alunos, né, tendo que dar conta do conteúdo, com a pressão ali da gestão muitas vezes, às vezes os pais que também não entendem muito o que se passa dentro da escola com seu filho. Então acho que é muita coisa para um profissional só lidar, né? Sem contar que nem tudo que ele enfrenta na sala de aula é uma coisa que ele foi preparado para isso na formação dele, né? Então acho que sobrecarrega muito o professor, que, que é sim o protagonista da educação, né? E são vocês, professores, as professoras que estão à frente da educação, e tem que ser assim, né, como educadores, mas vocês precisam de suporte, vocês precisam de ter outros profissionais, outros colegas que estejam junto com vocês, assim, né? E assim, qual dica você daria pra gente, aluno, nessa pandemia? Olha, Vivi, eu acho que quando a gente está vivendo um momento assim de incertezas, a gente tem que ter calma, né? Porque eu acho que todas essas coisas que podem acontecer, todos esses problemas que podem surgir num momento como esse que a gente está vivendo, eles podem ser enfrentados aos poucos, né? Então, se hoje a sua maior questão, por exemplo, é conseguir dar conta da escola, você está no terceiro ano do ensino médio, né? Então, pensa no momento em dar conta da escola realmente, né? Ficar com aquilo que dá para fazer no momento, com aquilo que é possível ser feito. Não adianta se angustiar agora pensando em vestibular, pensando em faculdade, em trabalho, profissão. Não, se agora é dar conta do ensino médio, dê conta do ensino médio com calma. Se daqui a pouco você vai ter que pensar no trabalho, ou se você já está tendo que pensar no trabalho, né, então tenta organizar seu dia para que você consiga fazer, de repente, uma coisa de cada vez, né? Às vezes as coisas em casa também não estão fáceis, com os pais, com os irmãos, com os primos, com quem mora com você, também não está fácil. Então, às vezes, você também precisa ter um pouco de paciência consigo mesmo, assim, sabe? Ter calma e fazer um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, para também não se atropelar. E aí acaba que muitas vezes não consegue nem, às vezes, dar conta do colégio muito bem, às vezes a coisa em casa também piora, né? Então, é melhor fazer uma coisa de cada vez, eu penso, nesse momento, com muita calma. Afonso, qual a importância da gente se conhecer e saber lidar com os nossos sentimentos? Eu acho que é isso que o psicólogo ele ajuda a gente a fazer, a se autoconhecer e saber lidar com os sentimentos. Qual que é a importância? Eu acho que é como se a gente for pensar, se a gente for percorrer um caminho, uma estrada, e a gente não sabe onde que ela vai chegar, ou o que a gente pode encontrar nesse caminho, né? Eu acho que esse autoconhecimento é como se a gente fizesse, como se a gente começasse a mapear, a desenhar nós mesmos, assim, né?
Tem uma outra imagem que eu gosto muito de usar, que é como se a gente fosse escrever a nossa própria história, né? Mas usando as nossas próprias palavras, assim, né? Então, muitas vezes a gente... É aquilo que eu estava falando quando a gente fica na questão da depressão, né? Que a gente às vezes fica tão acelerado, querendo dar conta daquilo que os outros querem que a gente faça, e esses outros, não é só os outros, o nosso pai, mãe, vó, tio, professor, amigo, que está com a gente. Às vezes o outro também é um outro maior, assim, o outro da nossa cultura, né? Que a gente fica tanto tentando dar conta daquilo que o outro quer, que a gente não consegue nós mesmos escrevermos a nossa própria história, né? Eu acho que se conhecer é isso. É uma coisa que dura a vida inteira. Também não é que a gente chega num ponto, eu me conheço e pronto. Não, a gente vai se conhecendo ao longo da vida inteira, mas quando a gente aprende a olhar para nós mesmos, a gente vai conseguindo escrever a nossa própria história com as nossas próprias palavras. Passou por uma situação onde você não conseguiu ajudar outra pessoa? Olha, eu acho que sim. Eu trabalhei em algumas áreas, assim, né? Eu já trabalhei em escola, já trabalhei como educador numa ONG e também já trabalhei com clínica. Eu acho que às vezes o psicólogo e a psicóloga, ele tem uma coisa que a gente conhece muito a vida da pessoa com quem a gente está se relacionando, né? Independente do espaço que a gente está trabalhando. E, e assim, às vezes a gente fica nessa também, numa certa fantasia de querer dar conta de tudo, e que o psicólogo ele é bom em tudo e ele vai resolver tudo, né? E não é bem assim, né? Tem momentos que o psicólogo ele precisa de outros profissionais, né? Então, o psicólogo ele precisa trabalhar junto, em algumas situações, com um psiquiatra, por exemplo. Ou às vezes uma outra especialidade médica. Às vezes o psicólogo ele precisa trabalhar com o professor, com a professora, na escola, né, para ajudar um aluno que tem alguma dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Então, em algumas situações, a gente realmente não dá conta de fazer tudo. A psicologia não é uma ciência maior, assim, né? Ela é uma ciência, como todas as outras, e elas precisam conversar. Então, acho que existem alguns momentos em que o psicólogo, a psicóloga sozinho não consegue dar conta. E aí ele vai procurar outros profissionais que juntos podem fazer algum trabalho que, de fato, ajude aquela pessoa. Afonso, depressão é frescura? Ah, isso. Depressão não é frescura. Depressão não tem a ver com uma questão religiosa, de que a pessoa precisa de oração, essas coisas assim. Porque a depressão ela é uma doença, assim como outras doenças que existem no corpo da gente, né? Existe. E a gente trata essa doença de um modo psicoterapêutico, né? Que é no consultório, a partir da fala, em outros espaços de atendimento, na conversa, né? Com algumas outras técnicas. Mas às vezes é uma doença que também precisa de remédio em algumas situações, então ela também precisa fazer um acompanhamento psiquiátrico para se medicar, né? Mas a depressão é uma coisa que também passa, né? Não é uma coisa que a pessoa precisa viver doente o resto da vida, né? Se ela conseguir acesso aos profissionais certos e ser cuidada da maneira que ela precisa ser cuidada, porque é uma doença, ela pode melhorar e voltar a ter uma vida boa. E assim, os alunos que estão se formando, né, eles precisam passar por um teste vocacional e para escolher em qual área eles vão atuar. Qual a importância do psicólogo nesse momento? Eu acho que quando a gente vai escolher uma profissão, Vivian, a gente tem que, assim, olhar uma variedade de coisas, sabe? A gente tem que olhar a nossa história de vida. Acho que em primeiro lugar é isso, né? Olhar quem eu sou hoje, quem eu fui, quem são os meus, né, que estão em volta de mim, né? Onde eu quero ir, e aí olhar para os nossos sonhos, olhar para o nosso desejo. A gente tem que olhar a nossa condição socioeconômica, tem que ver como que eu estou de grana, né? Acho que quando a gente vai falar de profissão, a gente está falando de grana também, de dinheiro. A gente tem que olhar para isso, tem que olhar para as condições da minha família, né? Da cidade que eu estou, quais oportunidades que eu tenho aqui. Se não tem aqui, para onde que eu posso ir buscar a minha formação e quais condições eu preciso para estar lá, né? Acho que é uma série de coisas.
tem como eu estou emocionalmente, né? Se eu vou conseguir enfrentar esse desafio de passar aí, de me profissionalizar, seja indo para uma faculdade, seja indo para um curso técnico, seja indo direto para o mercado de trabalho. Então, é uma variedade de coisas que a gente tem que olhar. E às vezes sozinho é muito difícil olhar para tudo isso. Tem pessoas que conseguem, né? Conseguem se organizar, ver, já tem alguma coisa, um sonho muito grande, que já identifica onde que ela quer chegar e ela dá conta de fazer isso. E tudo bem, que bom que a pessoa consegue fazer sozinha. Mas tudo bem também se a pessoa precisar de ajuda nesse momento, né? Para olhar todas essas coisas e conseguir pensar os melhores caminhos para seguir. Empacou aqui. Afonso, na escolha de uma profissão, devemos ter claro na nossa cabeça e nossa mente que escolher uma profissão envolve não apenas a questão financeira, o dinheiro, né, mas a satisfação pessoal. O que você levou em consideração ao escolher sua profissão? Eu acho que é muito limitante quando a gente só olha a questão do dinheiro, né? Eu acho que acaba caindo numa armadilha, assim, isso. Porque a gente acha que depois, alcançando aquilo, a gente vai ter seguro a felicidade, assim, né? E não é bem assim, né? Então, realmente é muito limitante, né? Olhar só, eu vou seguir um caminho que vai me dar tanto de dinheiro, assim. O melhor é que a gente consiga conciliar as coisas, né? E aí olhar para o nosso sonho em relação a isso. Para mim foi assim, eu sabia mais ou menos em que área que eu gostaria de trabalhar, né? Eu sabia que eu gostaria de trabalhar com gente e que eu gostaria de fazer alguma coisa que pudesse ter um impacto na vida das pessoas. Eu gostaria de trabalhar em alguma coisa que tivesse um impacto social, político. E aí eu fui vendo quais áreas que eu podia trabalhar com isso, né? Então, eu sabia que eu não gostava muito de profissões em que eu fosse ficar, por exemplo, num escritório ou mexendo com algum sistema, computador, com tecnologia, nunca foi muito a minha área. Então, eu sabia mais ou menos o que eu gostava, né? E aí eu fui, nesse período, tentando identificar aí quais profissões casavam, né? E a profissão que me veio, assim, era serviço social. E aí era o que eu queria fazer, eu queria ser assistente social. Mas acabou que no momento, aquela coisa de prestar vestibular, ir para a faculdade, também olhando para a questão financeira, a possibilidade era poder ficar aqui em Lorena, né? E aí tinha a Unisal, que tinha a psicologia, né? E aí foi o que casou, porque de alguma forma depois, como eu contei, ao longo da faculdade eu fui entendendo que eu também podia trabalhar em todas essas áreas como psicólogo. Então, aí eu fui tomando gosto e me apaixonando por essa área. E qual é a importância dos sonhos na sua vida? E como você lida com seus medos? Olha, eu acho que na minha vida, mas também na vida de vocês, assim, de todo mundo, acho que o sonho ele tem a função de nos colocar em movimento, sabe? Eu acho que é um motorzinho assim que faz a gente andar, né? É a gente entender qual que é o nosso desejo, assim, onde que eu quero chegar, né? Onde que eu quero ir. E eu acho que para esse sonho se tornar movimento, ele precisa também se tornar palavra. Assim, a gente precisa conseguir falar dele, a gente precisa entender, visualizar ele, imaginar, fantasiar, sonhar mesmo, né? E aí a gente consegue ir pensando caminhos onde a gente pode alcançar esse sonho, né? Isso era uma coisa que chamava muito minha atenção. Mas não é fácil, assim, né? Muitos momentos dá medo. Por exemplo, agora eu sou recém-formado, né? Eu terminei a faculdade o ano passado, no final do ano passado. E, esse também é um momento que foi impactante para mim, né? Eu falei, e agora? O que eu faço? E dá aquele medo, aquele frio na barriga, né? E às vezes tem horas que a gente tem que dar alguns passos sem tanta certeza, assim, né? Mas se a gente consegue fantasiar e sonhar, né? Eu acho que a gente consegue superar esses medos, esse frio na barriga e às vezes caminhando com medo mesmo, né? Acho que a Vívia tem a última. Vívia, Tenho sim,
Se você pudesse voltar no tempo, o que o Afonso de hoje diria para o Afonso do ensino médio? Você faria alguma coisa diferente? Olha, eu acho que tem coisas que eu faria diferente, sim. Eu acho que eu teria mais calma. Eu acho que eu curtiria mais meus amigos, com mais tranquilidade. Assim, eu acho que eu iria mais para casa dos meus amigos, conversaria mais. E também eu acho que eu teria mais calma, assim, em relação a pensar a profissão, pensar logo depois o que eu já faria com a faculdade. Eu acho que eu fiquei com muita pressa de ter tudo resolvido, assim, e eu acho que eu teria mais calma, mais tranquilidade, pensaria nas coisas com mais calma, chamaria meus amigos para pensar junto, assim, acho que muita coisa também eu fiz sozinho, assim, eu ficava tentando pensar ali minhas estratégias, fazendo minhas pesquisas, assim, do que eu podia fazer, e eu acho que eu faria isso com os amigos, assim, com mais tranquilidade, curtindo mais o momento, assim, talvez isso. Afonso, desde já eu agradeço por esse bate-papo, essa manhã fria, chuvosa, mas muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado, Vivian, por ter feito o convite e você por ter aceito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Também fico à disposição, né? Se depois alguém aí quiser conversar, pode entrar em contato, fala aí com a Vivi, com o professor, eles passam o meu contato. E estou super à disposição. Queria deixar um abraço forte para a Vivi. A Vivi a gente se conheceu assim numa jornada, né, Vivi, na escola, assim, foi muito legal. Um prazer te conhecer, uma grande amiga. Ah, o E prazer foi meu. muito obrigado por esse momento. Professor, também muito obrigado. Um projeto lindo que vocês estão fazendo.